Alô, alô, salve, salve, amigos. Bem-vindos de novo. Aquela transmissão não estava dando certo, a conexão caía. Espero que essa conexão agora no 4G, que eu estava ligado no Wi-Fi e no 4G. Agora temos novos problemas, meus caros amigos. Sejam bem-vindos. Hoje é 23 de agosto, sexta-feira, estou em São Paulo, no Alto do Sumaré. Ao vivo, sempre ao vivo. Ao vivo até morrer. 10 horas da manhã, mais ou menos, 14 graus em São Paulo. Não está ventando. Olá, Fernando Nascimento. O Brasil em chamas. O Brasil em cinzas. Luciana Carvalho, bom dia. Queimada. A queimada é desmatamento. Meire Marques, Adriana Caminoto. Bolsonaro tentou desviar ontem a atenção do problema, dizendo que quem está botando fogo na floresta são as ONGs, né? Quem bota fogo na floresta são os fazendeiros. São os empregados dos fazendeiros, porque a queimada é o primeiro passo do desmatamento. Ninguém desmata cortando árvore uma por uma, né? Como é que desmata? Primeiro queima. Aí tem a cinza, recolhe a cinza e abre para a plantação. Ou pasto. Então ninguém queima a floresta amazônica à toa, de sacanagem. Qual é a sacanagem de incendiar a floresta? As ONGs estão se vingando do quê? Os ambientalistas estão se vingando do Bolsonaro queimando a floresta. Então, queimada faz parte do processo do desmatamento. Os fazendeiros queimam, mandam queimar, aquilo vira cinzas. Daí, limpa-se a área. Ninguém desmata cortando árvore, motosserra. E só as madeireiras, é diferente. A atividade das madeireiras é que não tem incêndio, tá certo? Porque elas precisam da árvore. Isso é uma coisa. O incêndio, a queimada, Xalá, Shabbat Shalom, Marco Schneider, Git Shabel. Wie nennt man ein bisschen Masel? Wie nennt man ein bisschen Glück? Diese Rede soll sich schon drehen, bringen ein Masel zurück. Die Welt ist wahrscheinlich geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man ein bisschen, so ein bisschen, wie nennt man ein bisschen Glück? Esse fim de semana deve ter reunião do G7, discutindo a situação da Amazônia. O acordo Mercosul-UE vai ser rompido. A Irlanda e a França já estão ameaçando melar o acordo. O Brasil não vai cumprir as metas ambientais propostas desse acordo. Claro que não vai. Então, Adriana Caminati, o agronegócio está botando fogo no Brasil
E ele mesmo se prejudica. Você põe fogo na floresta, desmata a floresta, muda o regime de chuvas, vem a seca, atrapalha o agronegócio. Então, a ignorância, a burrice, a estupidez, acabam com qualquer país, né? Não é que o Brasil vai acabar, nem a Amazônia vai acabar. E para acabar com a Amazônia é difícil, porque 20% já foram. Em 500 anos de exploração da Amazônia, 20% não existe mais. Mas a Amazônia é imensa. 7 milhões de quilômetros quadrados, contando toda a Amazônia. Vários países estão na Amazônia. Países inteiros. Peru inteiro, a Bolívia inteira, a Venezuela inteira, estão na Amazônia. Suriname, Equador, Guianas, tudo na Amazônia. Estão totalmente na Amazônia. O Brasil nunca cuidou da Amazônia como um santuário. Incrível, né? Nunca. Nunca. Para o Brasil, a Amazônia é um lugar para povoar. O que o José pode fazer alguma coisa para ajudar, falar do dia que virou noite de semana. Bom, o dia que virou noite foi a terça-feira, né? Que foi o encontro da massa de ar frio com as queimadas. Isso aí foi constatado pelos laboratórios de São Paulo. As queimadas que vieram de Rondônia. O que o G7 vai fazer? O G7 pode estabelecer sanções econômicas para o Brasil, né? Essas sanções que o Trump está impondo à China, o G7 pode impor ao Brasil também. Cortar exportações agrícolas. Grandes prejuízos. O Brasil já está na lona, né? Em vez de fazer lição de casa, se comportar direitinho, um presidente ignorante, ministros ignorantes, iguais a ele. Quem aceita ser comandado por ignorante também é ignorante, né? Então, o Moro aceita ser comandado. Então, a consequência dessas queimadas vai ser prejuízo para nós todos. O Brasil mais perto da recessão. Não estou falando isso com alegria. Não estou alegre com isso. Ao contrário, eu também vou perder com a recessão, você vai perder, todo mundo vai perder. Grana. Com as queimadas, o Brasil vai ficar mais pobre. É isso. E tem gente que acha que esse governo pode levar a algum crescimento econômico. Agora, deixa eu ver aqui Vamos ver o Globo. Amazônia vira crise internacional. Após crítica da ONU e proposta de Macron de discussão
no G7. O governo cria gabinete emergencial e deve enviar exército à região. Será que o Bolsonaro resolveu combater o incêndio em vez de atribuir o incêndio a ONGs? Aquela descrição que ele fez do incêndio, um cara jogando gasolina. Sim, esse cara jogando gasolina não é de ONG, esse cara é empregado da fazenda, que mandou queimar aquela área para desmatar. Então a descrição que ele fez é perfeita. Luiz Bergoglio, Brasil vai ser julgado pelo Tribunal Internacional por esse crime ambiental. Não tem internacional para isso, né? Próximo município de Humaitá, no Amazonas, uma imensa área desmatada, exibe sinais de queimada. Por isso eu estou dizendo, queimada é desmatamento, né? A queimada é a primeira etapa do desmatamento, né? Patrícia Correia, Fernando Nascimento. Após críticas do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e do presidente da França, Emmanuel Macron, que propôs discussão sobre as queimadas na Amazônia na cúpula do G7 nesse fim de semana, Jair Bolsonaro reagiu e montou um gabinete de crise para tratar do tema. Quem faz parte do gabinete de crise? Ele, Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Esse deve ser o gabinete de crise. Depois de acusar os governadores da região de conivência com os incêndios, os estados não têm verba porque combater incêndio é apagar incêndio, não é? É isso que é combater incêndio, porque surge um incêndio, você vai fazer como? Como fez o Evo Morales na Bolívia. Contrata um avião e joga espuma, joga água, né? Esse que é o combate. Os estados não têm grana, não é conivência. Bolsonaro começou a procurar os estados ontem para avaliar a necessidade de enviar tropas para combater o fogo. Tropas não, avião. Mas foram para o tribunal de COSOM pelos assassinatos, pelos crimes, não pelos crimes ambientais. O governo está preocupado com a possibilidade de serem adotadas barreiras aos produtos brasileiros, sanções. E é claro que haverá sanções. Esse fim de semana, podem esperar. Miriam Leitão, estamos queimando nossa herança. Merval Pereira, teoria da conspiração não ajuda. Bernardo Melo Franco, Marina lamenta desmantelamento. Ana Lúcia Azevedo, reputação do país está sendo incinerada. Tensão com PF, distancia Bolsonaro de Moro. Um juiz sem moral que absolve os seus e condena sem ter certeza, mas que torpeza no seu governo tem Laranjal, tem Queiroz e Mourão, Paulo Guedes e uma ministra chamada Tereza. Seu chefe pode não ser um grande líder, não é, mas já lhe prometeu uma vaguinha, uma boquinha no STF, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro, um juiz sem moral, que absolve os seus e condena sem ter certeza. Chuva Negra, Merval Pereira. Estamos em Los Angeles em novembro de 2019. Em novembro de 2019? Isso está contando uma história de um filme, atenção. Estamos em Los Angeles em novembro de 2019.
A poluição é tão forte que a luz do sol, que quase não aparece durante o dia, é sombria, antecipando em 3 meses as previsões de Ridley Scott. O dia virou noite na terça passada em São Paulo, tal qual a Los Angeles de Blade Runner ou Tóquio de Chuva Negra, obras-primas do diretor Ridley Scott. A poluição e as queimadas na Amazônia provocaram uma chuva literalmente negra e não metafórica como no cinema. A atmosfera ameaçadora de Blade Runner anunciava um futuro dominado pela chuva ácida, causada pela presença de gases ricos em enxofre e azoto na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis é um agravante. A chuva e a fumaça que dominam a atmosfera do filme ainda não são permanentes nas grandes cidades, mas fenômenos como o que aconteceu em São Paulo são vistos em diversos locais do mundo, como em Pequim, na China, cuja atmosfera, volta e meia, é dominada pela poluição. O hábito chinês. Mais pessoas a cada dia usam máscaras nas ruas, assim como em Chuva Negra. Os habitantes de Tóquio andam permanentemente de guarda-chuvas. As queimadas da Amazônia vêm alimentando protestos pelo mundo. E ontem a situação chegou a um ponto crítico, quando o presidente francês Emmanuel Macron pediu uma reunião dos países mais desenvolvidos do mundo, G7, para tratar do que chamou uma calamidade para a humanidade. A reação imediata do governo brasileiro foi afirmar que a reunião do G7, aspas, sem a participação dos países da região, evoca a mentalidade colonialista descabida no século XXI. Está certo, mas ao sacar a carta do patriotismo, Bolsonaro está estimulando uma teoria da conspiração que alimenta para muitos, a de que os estrangeiros estão querendo nossas riquezas amazônicas. Na ordem do dia, pelo 25 de agosto, dia do soldado, o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, afirmou nessa linha que incautos insistem em tutelar a Amazônia. Não se enganem, os soldados do Exército de Caxias estarão sempre atentos e vigilantes, prontos para defender e repelir qualquer tipo de ameaça. Quem ameaça a Amazônia são os brasileiros. É o Exército. Quem está destruindo a Amazônia são os militares. A destruição da Amazônia começou, a maior parte da destruição, o cara que ela vem sendo destruída há 500 anos, desde que o Francisco Orellana descobriu o Rio Amazonas. Mas a ditadura militar de 64 abriu a estrada transamazônica, abrindo uma ferida no meio da floresta, povoando a floresta de gente que a floresta não é para ser povoada. A floresta é para ser usufruída pela população local, pelos indígenas, pela população ribeirinha. E a ditadura militar, ou seja, os militares, o exército, a cúpula militar, entendeu que a Amazônia é um local de povoamento. Abriu estradas numa região com milhares de rios. E é isso que fez o Exército. O Exército ajuda a destruir a Amazônia. Não defende a Amazônia, não, senhor. Não adianta Bolsonaro mandar soldados para combater incêndio. Quem combate incêndio na Amazônia são aviões. Nelson Mota, Hércules e a pornopolítica. Conheço Alexandre Frota desde garoto, quando ele integrava o grupo de teatro do diretor Carlos Wilson, o Damião, junto com Felipe Camargo, Roberto Batalin, Maurício Matar e outros jovens bonitões da Zona Sul.
e as novinhas Malu Mader, Andréa Beltrão e Drica Moraes, que fizeram espetacular sucesso com as montagens de Os 12 Trabalhos de Hércules e Capitães de Areia, e percorreram o Brasil com adolescentes lotando os teatros. Claro, Alexandre Frota era o Hércules. Assisti a vários espetáculos do grupo com minhas filhas. Eram ótimos, divertidos, criativos, com uma linguagem teatral jovem e inovadora, interrompida pela morte de Damião aos 42 anos. O estilo de Alexandre não era Stanislavski, nem actor studio. Ele fazia uma espécie de teatro de ação, físico e atlético, que empolgava as jovens plateias, num tempo em que ele era apenas um rapaz forte, ainda longe da montanha de músculos que é hoje, e era muito educado e afetuoso. Do casamento imperial com Cláudia Raia na Candelária, a pequenos papéis em novelas, Alexandre Frota acabou se tornando um sex symbol, tanto para o mundo gay, com seus nudes para a revista G, como para héteros, com os filmes de sexo explícito com Rita Cadillac, e virou um galã pornô. Quem vai condená-lo? Quem vai dizer que isso faz mais ou menos capacitado a ser deputado federal? Quem na Câmara, em nome da família ou da guerra cultural, vai acusá-lo de imoral e subversivo? É preciso coragem, também física, para afrontar aquele armário. Risos, risos, risos. Afinal, pornográfica é a política brasileira. E ele não é acusado de roubar, de ser homofóbico, de apoiar milicianos, nem de ser amigo do Queiroz. Contra todas as expectativas, ele se revelou um deputado aplicado e presente, com bom trânsito entre os partidos, que trabalhou ativamente pela reforma da Previdência e apoiou os melhores projetos na Câmara, lutando contra os retrocessos e atrasos. Agora ele ficou mais forte, rompeu com Bolsonaro e o denunciou por tudo que já se sabia dele. Hércules deu uma surra no mito. Eu também conheço o Alexandre Frota há muito tempo, nos anos 90, quando eu trabalhava na revista Interview. A Sônia Nobre. Nos anos 90 entrevistei muitas vezes o Alexandre Frota, que então era um sex symbol, né? Tinha se casado com a Cláudia Raia. E as façanhas que ele contava nas entrevistas eram quantas milhares de mulheres ele tinha levado para a cama. Esse que era o assunto dele. O Nelson Motta desenhou uma imagem de um cara afetuoso, bonzinho. Claro que ele não bonzinho. Ele foi muito escroto durante toda a campanha eleitoral, construiu a sua plataforma política graças a injúrias, difamações, acusações muito escrotas em relação a muita gente. Então ele não é esse bonzinho que o Nelson Motta está retratando. É um hipopótamo de sunga, é um cara grotesco, que agora passa a ser o cão de guarda do João Dória. E como diz aqui a charge do Chico, o João Dória está usando e vai usar cada vez mais o Frota para tirar seus opositores dentro do partido. Olá. Então, ali estão o Aécio de verde e o João Dória dizendo para o Frota: expulsa ele para mim, já que a Executiva Nacional se recusou a expulsar o Aécio Neves. O João Dória está dizendo para o
Alexandre Frota, expulsá-lo. Vamos ver. Rogério Furquim Werneck, desatino ambiental. Constrangido e perplexo, o país vem acompanhando as agressões gratuitas do governo a autoridades ambientais da Noruega, da Alemanha e da França, agravadas por declarações sarcásticas e desairosas do presidente sobre a chanceler Angela Merkel e também do vice-presidente. Farinha do mesmo saco. Não é, seu Mourão? Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada, com muito pão e liberdade, a beça e não se esqueça, joga fora a laranjada, fecha a porta pra direita, que isso é passado, esses bolsominions fazem mesmo muito mal, tira Damares, Leles e o Salles, o Ernesto Araújo e tudo general. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada. O acesso de irritação adveio de uma confrontação perfeitamente evitável. Tendo desdenhado da resistência dos governos da Noruega e da Alemanha a mudanças na gestão do Fundo Amazônia, bancado pelos dois países, o ministro do Meio Ambiente forçou uma situação que redundou na suspensão de aportes ao fundo, em vez de um recuo conciliador. O que se viu foi uma escalada de radicalização, exacerbada por deprimente interação da insensatez do ministro Ricardo Salles com o primitivismo do presidente. Em audiência na Câmara em 7 de agosto, o ministro tentou desqualificar a posição da Noruega com o argumento pueril de que, por caçar baleias e explorar petróleo no Ártico, o país também teria um passivo ambiental. Poucos dias depois, o argumento apareceu na boca de Bolsonaro. A Noruega não é aquela que mata baleia no Polo Norte? Explora petróleo também lá? Não tem a dar exemplo para nós. Pega a grana e ajude Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. Quando Ricardo Salles foi nomeado ministro, não faltou quem o visse como indicado pelo agronegócio. Se de fato chegou a indicar o ministro, o setor tem boas razões para estar profundamente arrependido. Acumulam-se evidências de grande apreensão no agronegócio brasileiro, com a rápida deterioração da sua imagem no exterior. A luz amarela já deu lugar à vermelha. Representantes importantes do setor vêm advertindo que o governo precisa entender que a agenda ambiental é parte crucial do negócio. Ricardo Salles ainda não tem uma política ambiental a mostrar. Por enquanto, parece meramente obcecado com o desmantelamento a qualquer custo do arcabouço ideológico do aparato de condução da política ambiental, sem se importar com os efeitos colaterais que sua truculenta Guerra Santa vem impondo ao país. O que há de errado com o ministro aflorou com clareza na sua participação no programa Globo News Painel com Renata Lopretti de 10 de agosto. Quem não viu deveria tentar ver. Os outros dois convidados eram Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, e Marcelo Brito, presidente da Associação Brasileira de Agronegócio. Como bem mostrou o início do programa, do debate, o programa era uma excelente oportunidade para uma discussão de bom nível sobre a política ambiental. Mas Ricardo Salles não estava ali para isso. E afinal, não resistiu. Não teve melhor ideia do que se prestar a interpelar Ricardo Galvão sobre a forma supostamente desrespeitosa
com que havia se referido ao presidente Bolsonaro, quando por ele duramente atacado. O que obrigou Galvão a ponderar que, no caso, quem havia sido desrespeitado era ele, e não o presidente. De fato, como amplamente divulgado em 19 de julho, Bolsonaro havia declarado que os dados do INPE eram mentirosos e que seu diretor deveria estar a serviço de alguma ONG. Ao virar a mesa dessa forma, Ricardo Salles pode até ter ganho pontos com Bolsonaro por tão prestimosa subserviência. O pior são esses capachos dos tiranos. O pior não é o tirano. O pior são seus capachos. Ao virar a mesa dessa forma, Ricardo Salles pode até ter ganho pontos com Bolsonaro por tão prestimosa subserviência, mas mostrou a mão. Deixou claro que seu problema básico é uma incontrolável e belicosa propensão a radicalizar e conflagrar, que o leva a atuar como caixa de ressonância do discurso destrambelhado de Bolsonaro sobre a questão ambiental. Mundo afora, os lobbies do protecionismo agrícola nos países importadores de commodities agropecuárias brasileiras festejam a cada dia os desatinos da área ambiental do governo. A imprensa alemã já clama por sanções às exportações do Brasil. Sobram razões para que o agronegócio esteja alarmado. Há muito em jogo. É preciso pôr fim à insensatez, conter os danos e, tão logo quanto possível, tentar restaurar a imagem do país no exterior. A dúvida é se o agronegócio acredita que a penosa restauração que se faz necessária poderá ser feita com Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. A cabeça do Ricardo Salles está a prêmio. E se ele for, já irá tarde. Tirar o Ricardo Salles será o primeiro recado do Bolsonaro de que pretende mudar a sua política ambiental. Se Ricardo Salles continuar no governo, indica que vai continuar tudo como está. O risco de virar um pária ambiental, escreve Bernardo Melo Franco. O Brasil está no caminho para voltar a ser visto como um pária ambiental. O alerta é de Marina Silva, que acusa o presidente Bolsonaro de incentivar as queimadas e enfraquecer a proteção da Amazônia. O país fez um esforço hercúleo para reduzir o desmatamento e agora estamos vendo tudo desmantelado. Em apenas 8 meses, este governo destruiu décadas de trabalho, diz a ex-ministra Marina Silva. O Brasil tinha deixado de ser considerado um vilão e está voltando à condição de pária. É preciso dar um basta a essa insanidade, disse Marina Silva. Para Marina, as declarações do presidente sobre os incêndios na floresta misturam reacionarismo e má-fé. Ele tem insinuado sem provas que ONGs ambientalistas estariam por trás das queimadas. Abre aspas. É um discurso totalmente fora do eixo. Bolsonaro tenta atribuir aos outros o que é de responsabilidade dele, acusa Marina Silva. Foi o presidente quem nomeou um ministro antiambientalista. Ele concorda com essas políticas e ainda faz apologia delas.
reforça Marina Silva. Ontem, a Rede Sustentabilidade pediu o impeachment do ministro Ricardo Salles. O partido o acusa de cometer crime de responsabilidade ao fragilizar os órgãos de fiscalização. O Brasil não tem condições mínimas de restaurar sua credibilidade com esse ministro. A permanência dele vai aumentar prejuízos que são irreparáveis, diz Marina. É incalculável o prejuízo com o aumento das queimadas. A biodiversidade de uma das florestas mais ricas do planeta está sendo reduzida a cinzas. Sem esperanças no governo, Marina diz que é hora de o Congresso agir. Ela quer convencer os presidentes da Câmara e do Senado a suspender todos os projetos que enfraquecem o licenciamento e a fiscalização ambiental. Para isso, busca o apoio de outros ex-ministros da CNBB e dos setores mais modernos do agronegócio. Nos últimos dias, a ex-ministra viu dois antigos desafetos, Cátia Abreu e Blairo Maggi, apontarem o risco de um boicote internacional às exportações brasileiras. Ela se diz satisfeita com a mudança de discurso dos ruralistas. Quem não se movia pelo coração, agora está se movendo pela razão, diz Marina Silva. Atritos públicos e ideologia marcam demissões do governo, diz o Globo. Dos 34 demitidos dos principais cargos, 16 caíram por interferência direta do presidente Jair Bolsonaro. O projeto de tirano. A gente achava que os generais é que iam implantar a sua ditadura particular. Derrotado, Dória diz que vai enfrentar o velho PSDB. O governador promete continuar brigando pela expulsão de Aécio Neves. Olha aqui os dois derrotados. O Bruno Covas encostando a cabecinha no ombro do seu João Dória, do seu padrinho. Que vergonha. Traidores, social-democracia. Lula decide manter Gleisi na presidência do PT. Permanência de deputada no comando da legenda. Confirma que o partido seguirá mais voltado à esquerda. A corrente Construindo um Novo Brasil, majoritária no PT, confirmou na última terça-feira que o ex-presidente Lula apoiará a permanência de Gleisi Hoffmann na presidência do partido. O anúncio praticamente sacramenta a reeleição da atual presidente no pleito marcado para novembro. Gleisi ficará no comando da legenda por mais 4 anos. Nas últimas semanas, Lula chegou a dar sinais de que poderia desistir do apoio a Gleisi. Primeiro, consultou o senador Jacques Wagner sobre a sua intenção de assumir o partido. Ele descartou a hipótese. A CNB também tentou viabilizar Fernando Haddad. A opção vinha sendo discutida nos bastidores desde o fim do ano passado. Em julho, o presidente do PT do Rio, Ashton Quaquá, escreveu um manifesto a favor de Haddad. Lula chegou a cogitar a opção,
Mas Haddad só se posicionaria como candidato se houvesse consenso entre o líder e a direção do PT. A permanência de Gleisi confirma que o partido segue mais voltado à esquerda, consolida como um partido apenas de resistência, diz um integrante da direção. Não sei se isso é bom para o PT, eu acho que não é, mas isso é problema do PT. Assassinato na casa de Pendotiba, filhos de Flor de Lis revelam trama de envenenamento, plano de morte e sumiço de provas. A novela do assassinato do pastor, em que toda a família é suspeita. Ontem um homem ameaçou incendiar ônibus em Copacabana, imitando o gesto do sequestrador do ônibus. Ontem um homem em Copacabana entrou no ônibus, tentou incendiar alguns bancos, saiu do ônibus e se esfaqueou, tentando se matar, mas não se matou. Rio de Janeiro, capital da violência. A violência espanta. Veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade. Tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou em Cristo já surtou, fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse estado é só porque, esse caos é só porque rejeitaram o PT. Bolsonaro militar, o Brasil vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho estaremos em recessão. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. A violência é tanta. Veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade. Tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim. Cristo já surtou, fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse caos é só porque rejeitaram o PT. Bolsonaro militar, o Brasil vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho estaremos em recessão. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. De repente, ninguém mais fala em reforma, só se fala em Amazônia, né? Ninguém mais fala em reforma da Previdência, ninguém mais fala em Eduardo Bolsonaro, embaixador. Só se fala nas queimadas. O Brasil queimando o filme e queimando a grana. Imagina o Brasil na situação que está se tiver sanções para exportação. Imprensa comete suicídio e está no fim, diz presidente. Jair Bolsonaro disse que a imprensa está cometendo um suicídio e acabando, não só pela economia ruim, mas porque não se acha verdade ali. Ele criticou a repercussão de sua declaração sobre a suspeita de ONGs por trás da onda de queimadas. Página A2. Sabe por que o Bolsonaro ataca a imprensa de papel?
Porque ele não tem o que contrapor a ela. Na internet ele tem dezenas de milhares de blogs de direita que o defendem, que espalham mentiras, espalham fake news. Então ele se contrapõe aos blogs de esquerda, aos blogs independentes. Então, na guerra da internet, o Bolsonaro tem armas, mas para combater a imprensa de papel ele não consegue. Ele não consegue fundar um jornal. Ninguém funda um jornal diário da noite para o dia. É por isso que ele está falando essas coisas da imprensa, que vai acabar, que a imprensa está no fim, a imprensa não fala a verdade. É uma coisa que o Trump faz nos Estados Unidos. Ele fala mal da imprensa porque não pode combater a imprensa de papel. Ele não tem como abrir um jornal. Abrir um site é fácil, tem 200 mil sites de extrema direita espalhando mentiras. Mas fundar um jornal diário é difícil. O Getúlio Vargas fez isso com a Última Hora, né? Ajudou Samuel Weiner a fundar a Última Hora. Nos estados, sim, vários governadores têm jornais. Alagoas, né? Fernando Collor tem jornal, a Gazeta de Alagoas. No Paraná, nos anos 70, o ex-governador Paulo Pimentel fundou o jornal Panorama, onde eu fui trabalhar em 1975. Contratou os maiores jornalistas. Não que eu era uma jornalista, não, eu era um simples foca. Estava começando na imprensa. E ele fundou um grande jornal, contratou gente do Rio, de Minas, de São Paulo, Narciso Calili, João Antônio, Jaime Leão, Hamilton Almeida Filho, grandes nomes do jornalismo. Bem, o jornal com essa concepção, com essa equipe, durou 6 meses, porque essa equipe só concordava em fazer jornal com total independência. Ali era impossível, porque havia muitos interesses cercando o governador Paulo Pimentel. Então, essa explicação para os ataques do Bolsonaro à imprensa de papel. Ele não tem como combater a imprensa de papel. A imprensa de papel está cumprindo um papel importantíssimo na defesa da democracia, porque ao defender a democracia, a imprensa se autodefende, claro, porque sem democracia, aí sim que a imprensa acaba. Sem democracia, aí os jornais acabam mesmo. Vamos ver aqui. Folha de São Paulo. A charge. Está meio confusa a charge do Jaguar, mas o Jaguar é o charge mais antigo do Brasil. Era alcoólatra e está vivo até hoje, sobreviveu a todo mundo. Aqui ele desenha um cara que é o Bolsonaro, né, que diz assim: a oposição está demitida. Comigo é assim, não funciona, demito. Desde agora sou o líder da oposição e o presidente disso aí. É a charge do Jaguar na Folha. Antológico Jaguar. Palanque amazônico, escreve Bruno Bogossian. Depois de instalar uma política de negligência no meio ambiental, Bolsonaro redobrou a aposta no discurso da soberania nacional. Como é que ele pode falar em soberania se ele é submisso a Trump? A denúncia de interesses estrangeiros sobre a Amazônia carrega uma dose de lógica, mas serve principalmente para mascarar o desmonte dos órgãos de fiscalização e uma retórica que estimula o desmatamento. A pressão internacional sobre o Brasil se alastrou com velocidade proporcional às provocações de Bolsonaro. Quando o país perdeu os milhões do Fundo Amazônia, ele deu dinheiros e mandou a Angela Merkel pegar o dinheiro para reflorestar a Alemanha. Lá está precisando muito mais do que aqui.
O presidente gostou de bancar o valentão. Depois, criticou também a Noruega e reforçou suas acusações contra ONGs que atuam na região. Disposto a explorar a ameaça estrangeira, Bolsonaro ganhou um presente nesta quinta-feira. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que as queimadas na Amazônia eram uma crise internacional e convocou uma discussão de emergência sobre o assunto no G7. O francês deu combustível aditivado à plataforma nacionalista de Bolsonaro. Usou um pronome possessivo em primeira pessoa. Nossa casa está queimando. E, de quebra, ainda publicou uma foto antiga, que ajudou o brasileiro a reforçar suas queixas de manipulação de informações sobre a devastação. Bolsonaro respondeu que Macron reproduzia uma mentalidade colonialista ao chamar outros países para discutirem o assunto. O governo brasileiro segue aberto ao diálogo, com base em dados objetivos e no respeito mútuo, afirmou Bolsonaro. Nada disso foi marca do presidente até aqui. Ele preferiu questionar estatísticas oficiais e insultou seus pares. O Brasil percebeu que por trás do discurso dos europeus há ameaças de punições econômicas. A questão na Amazônia vai acelerar o reposicionamento do país no mundo. Bolsonaro até aqui preferiu o isolamento e o alinhamento único com os Estados Unidos. E, aliás, o Trump está quietinho. O Trump não entrou nesse debate ajudando o Bolsonaro, porque é difícil defender queimada, né? Difícil defender destruição da maior floresta tropical do mundo, que influi no clima de todo mundo. Então o Bolsonaro acaba sozinho, tão empenhado em se rastejar ali na Casa Branca, usando boné de Trump, aquela viagem ridícula, vergonhosa aos Estados Unidos. E o que ele recebe em retribuição do Donald Trump? Nada, uma banana. Uma banana. Sim, nós temos banana. Banana no laranjal. Banana menina, tem na esquina. Banana e débil mental, tan, tan, tan. Sim, nós temos banana. Banana no laranjal. Banana, meu caro, é o Bolsonaro. Banana e débil mental, tan, tan, tan. Sim, nós temos banana. Banana no laranjal. Banana, meu caro, é o Bolsonaro. Banana e débil mental, tan, 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 tan. Folha de São Paulo. Vamos ler a Ilustrada, vai. Vou ler a Ilustrada. Coluna da Mônica Bergamo, coluna de cultura. Nós temos banana. Banana no laranjal. Banana, meu caro, é o Bolsonaro. Banana e débil mental, tan, 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 tan. O ministro da Cidadania informa Mônica Bergamo, diz que a pasta já discute a alteração de lei de incentivo à cultura para que o dinheiro repassado a produções seja oferecido como um financiamento, cujo valor deve ser devolvido ao Estado.
A devolução seria feita com dinheiro da bilheteria. Sim, nós temos banana no Laranjal. Gilberto Gil e Gal Costa unem suas vozes no álbum O Batalá, uma homenagem à mãe Carmen, que celebra a filha da mãe menininha. Ai, minha mãe, menininha. Ai, minha mãe, menininha do Gantoá. Prêmio a Chico Buarque deixou ministro furioso. Segundo o secretário que deixou o cargo, chefe da cidadania foi contra troféu para músico e se opôs a transexual em Veneza. Além do cancelamento de um edital de projetos para a TV, o ex-secretário especial de Cultura diz que enfrentou outros conflitos com Osmar Terra, ministro da Cidadania. Os casos incluem uma premiação a Chico Buarque e uma obra com personagens transexuais na Bienal de Veneza. Henrique Pires, que deixou o cargo na quarta-feira, afirma a Folha que correu o risco de ser demitido em maio, quando Chico Buarque foi anunciado como vencedor do Prêmio Camões, o principal da língua portuguesa. Abre aspas. Ele ficou furioso porque eu tinha escolhido os representantes brasileiros do júri, que eram Antônio Cícero e Antônio Hohlfeld. O candidato deles não era o Chico, mas os outros 4 jurados chegaram com o nome dele e eles seriam derrotados. Chico Buarque é crítico de Bolsonaro, blá 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 blá. Então o ministro Osmar Terra, da Cidadania, que engloba o Ministério da Cultura, ficou furioso porque Chico Buarque ganhou o prêmio da literatura em língua portuguesa, o prêmio Camões. Em vez de sentir orgulho porque um brasileiro ganhou o prêmio, o ministro Osmar Terra ficou furioso. A burrice espanta. Veja o Rio de Janeiro, estão matando sem piedade. Tiro do alto pra dar fim, seja em gente ou pinguim, Cristo já surtou. Fechou os olhos pra não ver mais nada. Esse caos é só porque destruíram o PT. Bolsonaro militar, o Brasil vai afundar. Rio de quem achar que não, dentro de mais um tempinho estaremos em recessão. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Rio de Janeiro, Brasil inteiro. Novo PSDB troca Tucano por Pavão. Partido anuncia a renovação de seu símbolo avicular. Renato Terra é humorista da Folha, tá? Fantasiado de garça vaqueira, o governador João Dória apresentou todos os detalhes do lançamento do novo PSDB. Abre aspas. Fizemos um brainstorm para criar um branding adequado à nova vocação disruptiva do partido. Resolvemos atualizar nosso bird symbol. O tucano não nos representa mais.
Agora o Pavão será a divisa do novo PSDB. Em seguida, o governador abriu sua cauda. Pavão misterioso, pássaro formoso. A nova mascote vai se fantasiar todo mês com um traje diferente. Neste primeiro mês, um pavão vai madrugar pelo centro de São Paulo fantasiado de gari. No mês que vem, irá a Campos do Jordão com colete da CET. No Natal, o pavão vai se disfarçar de Chester numa ação patrocinada. Alexandre Frota, que compareceu ao evento fantasiado de Pica-Pau Rei, garantiu que pavão voa. E voa alto. Só não vai pousar naquele aeroporto de Cláudio, em Minas Gerais, emendou. Em seguida, iniciou uma dança do acasalamento. Animado, João Dória anunciou que a sigla agora atende por Partido do Sensual Democracia do Botox. Partido da Sensual Democracia do Botox. O pavão é um símbolo da renovação. Suas penas caem no inverno e renascem mais vivas e fortes na primavera. Assim como o pavão troca suas penas, eu troco meus aliados. Geraldo Alckmin, que compareceu fantasiado de Siriema, migrou para Galápagos, após ouvir a declaração do atual governador. José Serra, vestido como um típico chupa-dente de máscara, se escoa em direção ao seu ninho. Fantasiado de estruz, Aécio Neves permaneceu estático, com a cabeça intocada num buraco, sem dar um pio sequer. Ao ser informado da reunião avicular para a renovação do ninho de João Dória, o presidente Jair Bolsonaro enviou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para gerir o entorno da sede do PSDB. Em 5 dias, toda a área estava devastada. Queimadas se espalharam por Higienópolis. As terras do diretório estadual, na rua Estados Unidos, foram salgadas para que nada crescesse nas próximas gerações. Meus queridos amigos da TV São Nick, da TV 247, muito obrigado a todos por assistirem o programa de hoje. Eu sei que todas as atenções hoje estão voltadas para a entrevista do Lula, que foi realizada ontem pelos meus colegas Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Pepe Escobar. Já recebi muitos retornos de amigos aqui da Padaria Real, parabenizando a equipe por essa grande entrevista. Quem não viu ainda, assista a entrevista do Lula ao 247. Muito obrigado a todos por assistir a TV Sonic. Eu sempre faço transmissões ao vivo. Custe o que custar, haja o que houver. Custe o que custar, haja o que houver. Hoje de você eu quero paz. Sei que vou chorar todo o meu viver. Saudade só o tempo desfaz. Você foi um boato que virou saudade. Todo boato tem um fundo de verdade. Você foi um boato, só agora eu sei, em que acreditei. Andou de porta em porta no meu coração, até que um dia destruiu minha ilusão. Você foi um boato que deixou saudade. Todo boato tem um fundo de verdade. Boatos só na música, só no samba
cantado brilhantemente pela Elza Soares. Aqui não. Aqui na TV Sou Nick, aqui na TV 247, boatos, não. Teorias da conspiração, não. Fake news, não. Muito obrigado a todos, meus amigos. Até a próxima transmissão. Espero contar com vocês. Tchau.